Você que está em casa pode fazer perguntas, que hoje nós vamos falar sobre urologia. Tudo bem? Tudo bem, Clau? Prazer de novo te reencontrar e espero que a gente consiga bater um papo aí para orientar o pessoal aí de casa. Gente, Dr. Walter Costa é urologista do Hospital AC Camargo. E olha, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o de próstata é a segunda principal causa de morte entre homens, atrás apenas do câncer de pulmão. Por isso o doutor está aqui e nós vamos começar falando sobre o câncer de próstata. Tudo mudou muito, doutor Walter, nesses últimos anos, né? E o homem ainda tinha aquele preconceito em relação a exame de toque, uma besteira. A gente que é casada tem que ficar empurrando o marido para fazer exame. Então eu queria que você me contasse tudo. O que mudou no tratamento e no diagnóstico do câncer de próstata e a partir de que idade devemos fazer? Sim, com relação ao diagnóstico, basicamente a gente tem aqueles dois exames, que são o exame de toque e o exame de PSA, que é um exame de sangue, que é um marcador tumoral. A Sociedade Brasileira de Urologia, a gente também orienta que a partir dos 50 anos de idade, o homem passe a se preocupar com esse aspecto. Então, assim como a mulher passa regularmente no ginecologista, ele passe a ser avaliado uma vez por ano pelo urologista. E se tiver casos na família? Excelente. Quando a pessoa tem um caso na família, seja um parente de primeiro ou segundo grau, ou pacientes da raça negra, a orientação é que se você antecipe essa avaliação... Por que da raça negra é mais comum? É mais comum. Sabe-se por quê? Está ligado à genética, mas não se sabe exatamente o porquê. Assim, os estudos populacionais mostram que acontece mais cedo e tende a ter um comportamento um pouco mais agressivo. Então, a gente orienta aqui que se comece, ao invés de 50 anos, comece aos 45. Tá? Doutor Walter, dá sintomas? O homem pode perceber que alguma coisa está errada com a próstata? Pode, mas o ideal é que ele faça esse diagnóstico antes de desenvolver qualquer tipo de sintoma. Tá? Então, se ele tiver essa disciplina de se fazer exames regularmente, esses dois que a gente comentou, a tendência é que ele consiga fazer o diagnóstico antes mesmo de sentir qualquer tipo de sintoma. E isso é ótimo, porque isso aí impacta no resultado do tratamento. Então, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, melhor o resultado. Em fases mais avançadas da doença, você pode ter sintomas. Tá? Então, mas tem cura? Claro que tem. É um dos tumores urológicos com maior taxa de cura, é o câncer de próstata. É só se prevenir mesmo fazendo os exames, é isso não é? aí. E isso nós temos. Graças a Deus, dá para fazer aqui no país. Homens com câncer de pulmão, de próstata, enfim, você é médico do AC Camargo, né, um hospital especializado nisso, que pega a Covid-19, ele tem menos chances, ele tem mais chances de ficar com sequelas? O paciente oncológico que adquiriu... Isso, que adquiriu a Covid. O que a gente tem de dados, né? O paciente oncológico, de uma forma geral, é um paciente que tem uma imunossupressão maior, ou seja, ele é mais frágil a infecções virais ou bacterianas. É óbvio que depende da situação. Uma coisa é um homem que teve um câncer de próstata, fez uma cirurgia e se curou. E não faz nenhum outro tipo de tratamento complementar. Esse homem, ele tem provavelmente o mesmo risco de desenvolver uma doença mais grave do Covid que um homem da mesma idade dele, com a mesma característica. Né? Agora, você tem tumores em que você precisa fazer um tratamento complementar, como rádio e quimioterapia, ou então aqueles pacientes que têm o tumor em vigência. Eles fizeram o primeiro tratamento, mas eles ainda têm algum tumor. E só pelo fato deles ainda serem portadores do câncer, eles têm uma imunossupressão maior. Então, essas pessoas estão mais sujeitas a desenvolvimento de quadros mais graves de Covid. Então, todo cuidado é pouco, né? Sim. Bom, várias pessoas mandaram vídeos para você, então vamos ver aí as perguntas do nosso público. Pode colocar na tela o primeiro, por favor. Olá, bom dia. Bom dia, Dr. Wagner. Existe algo que nós homens possamos fazer para prevenir o câncer da próstata? Qual a idade que o câncer mais afeta? Muito obrigado. Fez bonitinha a pergunta, né, Antônio? Beijo para você. Bom, vamos lá. Existia uma crença de que uma substância chamada licopeno, que é uma substância rica no tomate, pudesse reduzir
a incidência de câncer de próstata. Isso hoje caiu um pouco por terra, é Nossa, bastante depois que eu mandei discutível. todo homem comer tomate, coma Pois tomate, é, coma a tomate. medicina avança e Bom, às vezes... tomate é gostoso, pelo menos. É discutível. Ah. De uma forma geral, então, na dieta não tem nada muito específico para fazer, Tá. assim. Mas, obviamente, o que a gente orienta, né? Uma dieta equilibrada, rica em alimentos naturais, você reduzir a quantidade de alimentos industrializados e, ao mesmo tempo que você ataca a questão da dieta, você tem também que ter hábitos de vida saudáveis. Tá. Então, a gente sabe que o sedentarismo, a obesidade e o tabagismo são fatores de risco para o desenvolvimento, não só de câncer de próstata, mas de qualquer tipo de câncer. O homem não foi feito para ficar parado. Não foi e quando feito eu pra digo é ficar o ser parado. humano, né? Porque Exatamente. todo médico é taxativo. O sedentarismo mata também, né? Não dá para ficar parado. Então, assim, respondendo à tua pergunta, comer bem, ter uma atividade física regular e evitar a obesidade. Seriam as coisas que mais afetariam o risco da pessoa desenvolver o câncer da próstata. Tá, tem uma pergunta agora, ele não gravou, mas da próxima vez eu quero te conhecer, você manda gravadinha aqui para o nosso WhatsApp, que é 11992842823. É de Natal, Rio Grande do Norte, o Jailton Freitas. Ele tem 56 anos, fez a retirada da próstata há 4 meses. Alguns dias, minha urina vem com um pouco de sangue, logo quando acordo. Depois ela voltou ao normal. Isso acontece normalmente ou tem algo errado com a cirurgia dele? Jailton, assim, provavelmente não tenha nada errado. 4 meses ainda é um período muito próximo, né, entre a cirurgia e esse desenvolvimento de seus sintomas. Provavelmente a região que foi operada ainda está cicatrizando e podem acontecer sangramentos. Mas o ideal é que você procure o teu cirurgião, porque você pode ter, por exemplo, uma infecção urinária ou a formação de algum cálculo que também possa trazer esse tipo de sangramento. Então, provavelmente não é nada, fica tranquilo, mas vale a pena você passar com o seu médico e fazer alguns exames para investigar. Doutor Valdir, para que serve a próstata e como vive um homem sem ela? Isso é uma pergunta recorrente, né? Então, assim, a próstata ela é um órgão do sistema reprodutor masculino. Então, o papel da próstata é a produção de sêmen, produção de esperma, tá? Além de produzir o sêmen e o esperma, ela é sede do câncer mais frequente no homem, como a gente acabou de ver agora. Então, qual que é a consequência da pessoa fazer, por exemplo, um tratamento de um câncer de próstata, ser operado da próstata? Basicamente, aquela pessoa vai ser infértil. Então, ela não vai mais conseguir ter a ejaculação. Então, ela não vai conseguir mais gerar uma gestação. Então, as pessoas às vezes confundem, porque o exame de toque, como é feito pelo ânus, acreditam que a próstata tem a ver com o sistema digestivo. Não, não tem. Ela tem relação direta com o sistema reprodutor masculino. Mas esse homem, ele vai ficar impotente? Depende da cirurgia. Tá? Assim, a impotência, muito bem colocado, assim, ela é uma consequência do tratamento cirúrgico da próstata. Todo mundo que operar a próstata vai ficar impotente? Não. Não. Né? Vai ficar infértil, mas nem sempre nem impotente. sempre impotente, né? Existe essa diferença, né? A Cláudia falou muito bem. Infértil é aquela pessoa que tem uma vida sexual ativa, mas não consegue gerar uma gestação. Como a mulher quando retira o útero. Exatamente. O impotente é aquele homem que não atinge uma ereção suficiente para ter uma vida sexual ativa. São conceitos diferentes. A cirurgia da próstata pode gerar impotência. Alguns fatores influenciam, pessoal. Então, o fator do paciente, então aquele paciente já tinha uma dificuldade de ereção antes, ele tem hipertensão, ele tem diabetes, qual é a idade? Isso influencia no resultado. Segundo fator que influencia, o tumor. Você tem tumores que são pequenininhos, localizados, em que o cirurgião ele pode ter uma abordagem menos agressiva na hora da cirurgia, e você tem tumores que você precisa ser mais agressivo. O importante é salvar a vida. A prioridade número 1 é oncológica. E, por último, tem a questão da técnica que é utilizada para fazer a cirurgia e a experiência do cirurgião que vai fazer a cirurgia. E hoje em dia essas técnicas são mais avançadas, menos Bastante, invasivas? Cláudia. Assim, eu tenho uma idade que eu conseguia avaliar a evolução técnica da cirurgia da próstata. Então, a gente passou da cirurgia aberta, que era uma cirurgia um pouco mais traumática, migramos para a cirurgia videolaparoscópica e hoje a gente usa e abusa da cirurgia robótica nesse contexto, por conta justamente do menor perfil de efeitos colaterais, menor impacto na potência sexual e no controle da urina. E é mais rápida também? Ela é mais rápida, ela tem uma taxa de sangramento menor, uma taxa de complicações menor e um retorno mais rápido
para as atividades de trabalho e do dia a dia da pessoa que é operada. Então, Aliás, é legal. quem tem plano de saúde acha que às vezes não pode fazer cirurgia robótica. Mas se tem uma coisa que funciona bem aqui no Brasil, é a justiça em relação ao que pode, o que não pode, o que você pode conseguir na justiça em relação ao plano de saúde para fazer uma cirurgia que seja melhor para você, não é? Isso. Em muitos casos já foram observados, tá? Vamos a mais uma pergunta aí do nosso público. Olá, bom dia, pode falar. Bom dia, Claudete. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Doutor, meu nome é Clóvis, tenho 44 anos, sou de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Uma não, duas, né? De quanto em quanto tempo os homens precisam para fazer o exame de toque? E a partir de que idade é necessário? A gente comentou já no início do programa, a partir de 50 anos, se você não tem um histórico familiar. Se você tiver a partir dos 45 anos, Clóvis, então anual. A partir do ano que vem, a orientação da sociedade brasileira ainda é avaliação anual. Tem alguns países de primeiro mundo mais desenvolvidos que já estão sugerindo um período maior. Então, aquele paciente que tem um PSA normal e faz o acompanhamento disciplinadamente, ele pode fazer o exame de toque a cada 2 ou 3 anos, mas aqui no Brasil a gente ainda faz e recomenda que seja feito anualmente. Ok. Olha que cara boa, todo sorridente. Oi, quem é você? Bom dia, Claudete. Bom dia a todos. Meu nome é Elcio, da cidade de Teolândia, Bahia. A minha pergunta é: as doenças sexualmente transmissíveis, a DST, podem favorecer o aparecimento do câncer de próstata? Ô, Elcio, não sei não conhecia a tua cidade, mas estou muito agradecida aqui, viu, pela audiência. E então, doutor? Então, Elcio, não tem relação entre qualquer tipo de DST e um risco bom não ter maior. DST, né? É óbvio, né? Mas isso não vai influenciar no risco maior de câncer de próstata, não. Fica tranquilo. Aliás, homens que têm DST ou tiveram, tem que ter alguma preocupação maior com alguma coisa, não? Elas podem provocar outros problemas, né? Exatamente. Tem algumas DSTs, por exemplo, o HPV, que é um tema de discussão bastante importante, que é uma doença sexualmente transmissível que ela é reincidente, né? Então, a pessoa pode ter um tratamento, ser bem sucedido e depois de algum tempo aquilo voltar. Então, a pessoa que tem DST deve fazer avaliação rotineira com o urologista, mas nada direcionado, Cláudio. E para não ter HPV, meninas e meninos devem ser vacinados, tá? Aí. É a forma de não ter. Então, vacine seu filho e sua filha, que às vezes a gente preferência pensa na antes menina, do início da vida sexual, né? não é? E como está começando cada vez mais cedo, ó, fica de olho. É isso aí. Vamos à próxima pergunta. Olá, bom dia. Bom dia, Claudete, tudo bem? Aqui é Josué Levi, aqui de São Miguel Paulista, São Paulo. Eu gostaria de estar fazendo uma pergunta para o médico. HPV, os sintomas são diferentes em homens e mulheres? Qual é a diferença? Tem cura? Nossa, a gente está falando sobre isso, só? viu, Josué? Sem saber que a sua pergunta seria essa, então vamos complementar aqui para você. Parece que a gente adivinhou. O HPV, gente, Josué, especificamente, ele é transmitido através de um vírus, né? De uma forma geral, ele se manifesta por aparecimento de lesões genitais, papilíferas, que a gente chama vegetantes, então como se fossem pequenas verrugas. Com relação à diferença entre homens e mulheres, na mulher, como boa parte das lesões aparece próximo do colo do útero ou dentro da vulva, isso geralmente não é perceptível, a mulher não consegue ver. No caso do homem, como aparece no pênis, é algo que é visual, é visível, a pessoa consegue identificar. São verrugas. São verrugas, né? E a grande preocupação do HPV, para o caso do homem especificamente, não é nem a proteção do homem, mas é a proteção da parceira. Tá. Porque o HPV Mas no incomoda, homem... coça, Não, dói? não necessariamente. Não? Só assim, se foram lesões muito grandes, mas hoje em dia, Sim. graças a Deus, isso é raro. Tá. Mas de uma forma geral, são verrugas que são assintomáticas. Não tem dor, não tem coceira, não tem incômodo e que aparecem, né? Na mulher, existe uma relação direta, clara entre HPV e câncer de colo de útero. Olha, então, a aí gente é visa perigoso. o tratamento do homem objetivando a proteção da mulher, da parceira. Os dois têm que ser tratados, senão Os vai e dois, volta, vai e volta, os vai e dois. volta. Você tem aí uma taxa de 15% a 20% de HPV concomitante nos dois parceiros. Então não adianta nada só a mulher ser tratada e o homem não ser tratado.
você não consegue interromper um ciclo de transmissão. Agora, ele vai pegar HPV sempre de outra mulher, senão vai dar maior confusão em casa. Ah, mas é uma pergunta capciosa e a gente que tem experiência aí, geralmente gera algum tipo de conflito quando um... Gera, né? Gera, porque... Mas pode pegar de outra maneira? Pode, ou é não, sempre em ato sexual? A grandíssima maioria das vezes é através de ato sexual. Ixi. Existem relatos de contato, por exemplo, com toalhas comunitárias, vaso sanitário, eventualmente roupa íntima que é dividida entre mais de uma pessoa. Fala não, doutor, senão eles vão vir com cheio de desculpinha pra cima da gente, né? Falando, não, pode ver lá no programa da Claudete, o doutor falou que pegou da toalha, só pode ter pego da toalha. Um álibi aí pro pessoal, É, mas um assim, álibi. mais de 95, 96% da transmissão é sexual.